Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje, dia 15 de março. Eu gostaria de te convidar para estar lendo comigo lá no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 10. Ao lado deles, Gedaías, filho de Arumaf, fez reparos na frente de sua casa. O capítulo 3 de Neemias, ele trata de realizar a obra de Deus. Naquele momento, a cidade estava em péssimo estado. Havia um sentimento de desânimo, de derrota por causa da falta de segurança e de proteção. Neemias foi levado por Deus para reconstruir os muros e os portões que estavam ao redor de Jerusalém. E nós vemos que várias pessoas realizaram diferentes tipos de trabalho ali. Nesse versículo, nós vemos Gedaías, um homem que reparou a parte do muro bem na frente da sua casa. Muitas vezes, quando Deus nos chama para a sua obra, o lugar mais importante para trabalhar está em frente da nossa casa, bem na nossa frente mesmo, na nossa cara. E nesse capítulo nós vemos a referência exatamente disso. Mas nós vamos ver que nesse capítulo como um todo, nós vamos encontrar algumas pessoas que fizeram exatamente o concerto na frente da sua casa, mas eu gostaria de destacar o significado dos diversos nomes que nós vemos ali. Por quê? Porque o nome, eu até já citei isso algumas vezes, o nome ele é importante. Tanto que nós vemos na Bíblia várias pessoas que tiveram seus nomes alterados, como por exemplo, Simão seu nome significava inconstante, teve seu nome mudado para Pedro, que significa rocha, firmeza. Abrão, que o significado é pai honrado, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai de muitos povos. Jacó, que significa enganador, mudou o nome, teve seu nome mudado para Israel, que significa vencedor que reina com Deus. Então, vamos ver o significado de alguns nomes. Lá no versículo 10, nós vemos Gedaías. Gedaías significa aquele que clama a Deus. Se eu for trazer isso exatamente para a minha frente, para a frente da minha casa, pensando exatamente na minha casa, o que nós podemos aprender com isso? Aquele que clama a Deus, os nossos lares precisam ser lares que são locais de oração, casa de oração, onde a família clama a Deus por suas necessidades, pela sua adoração e por N outras razões. O nosso lar, ele precisa lembrar sempre que é um local de oração. Lá no versículo 23, nós encontramos Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita. O filho que é da mão direita, ele carrega o quê? Ele é o protetor. Ele sempre está à disposição, pronto para ajudar, pronto para proteger. Quanto do nosso lar precisa exatamente ser isso? Um lugar de proteção, um lugar onde as pessoas estão sempre ali à disposição para ajudar e proteger. Vamos lá para o versículo 29, Zadok. Zadok significa justiça. Os nossos lares precisam sim ser locais de justiça e integridade. Nós vemos isso aonde? Nas promessas que nós fazemos uns aos outros. Quando as promessas são feitas e cumpridas, há uma sensação de paz no lar. Agora, quando as promessas são feitas e não são cumpridas, isso gera dentro do nosso lar um sentimento de injustiça e falta de integridade. Vamos lá para o versículo 30. Mexulã, esse nome significa devotado. Então, os nossos lares precisam ser locais de devoção e separação para Deus. Cada um de nós, independente da nossa situação na vida, sabe que há lugares que Deus quer trabalhar em nossa vida, quer trabalhar em nossa casa como um todo. Então, é muito importante nós pensarmos exatamente nessa questão, porque às vezes nós olhamos para fora e não olhamos para aquilo que está exatamente na nossa frente. Então, quando nós nos esforçamos para fazer a obra do Senhor, nós devemos começar exatamente aonde estamos,
bem na frente de nossas casas, especialmente o trabalho da oração, da proteção, da integridade e da devoção. Então eu queria te convidar não só para refletir sobre essas questões que eu coloquei para você hoje, mas para estar orando comigo, dizendo assim: Senhor, me ajude a me esforçar e perseverar em fazer a Tua obra. Me dê sabedoria e discernimento para que minha casa seja um local de oração, proteção, integridade e devoção. Me ensine a ser um bom exemplo para a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a sua casa como um todo seja abençoada. E eu te aguardo aqui amanhã. Até lá!